Senhor, Pai do Senhor, igreja querida, se inscreva no canal, passe esse canal para outro servo do Senhor, para ficar cheio do Espírito Santo. Aqui, esse canal não tem nada de criticar ninguém não, é de graça. Viu? Em primeiro lugar está o Senhor dos Exércitos. E os componentes é abençoado. Porque em primeiro lugar está o Senhor Jesus. Vamos falar de fé. Viu? A fé remove o dedo de Deus, não é verdade? Oh, glória. Oh, Jesus maravilhoso. Vamos falar de fé. Um centurião, soldado de Roma, mas na casa dele tinha um homem, um jovem que trabalhava para ele, estava doente, estava quase morto. Mas ele ouviu que Jesus cura e foi aonde estava o Senhor Jesus. Mestre, vamos em minha casa, que tem um jovem que eu amo, que ele está perto de morrer, Senhor. Aí o Senhor, que ele não faz acepção de pessoa, o centurião soube pedir, na humildade. Vamos, eu irei. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia, Jesus. Quando Jesus ia andando, aí o centurião se humilhou ainda mais. Disse, Senhor, não sou digno que tu entre em minha casa não, Senhor. Porque eu tenho um homem, tenho um soldado em meu comando. Eu digo para ele, vai para lá, ele vai. Eu digo para ele, vem para cá, ele vem. Oh, Senhor, não sou digno que tu entre em minha casa, Senhor. Oh, glória, aleluia. Jesus olhando para o centurião, olhando para o seu discípulo, todo aquele povo que estava ao redor de Jesus, Jesus disse, homem de tanta fé, nem em Israel encontrei um homem que tem tanta fé. Vai, homem, o teu criado já está curado. Aleluia! E quando o centurião chegou em casa, o jovem que tu ama já está curado. Foi na mesma hora que o Senhor Jesus mandou a palavra, vai que o teu criado já está curado. A fé, rapaz, a fé remove o dedo de Deus. Vamos ver que outro. Jesus estava no barco, houve uma tempestade, mas Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam com Jesus. Glória a Jesus, misericórdia. O vento era tão grande, a tempestade, que os discípulos foram acordar, mestre, acorda, mestre, o barco vai afundar. Aí Jesus, despertando, disse, aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Houve uma bonança, acalmou o vento, acalmou as ondas, e os discípulos olharam para Jesus, ficaram admirados e disse, que homem é esse? Que homem é esse? Até o vento e o mar obedece. Aí eles ficaram com a fé diante do Senhor Jesus, porque a fé remove o dedo de Deus. Que tiver fé com um grão de mostarda, direi para este monte, passa para lá, assim acontecerá, porque a fé remove o dedo de Deus. Aleluia! Vamos ver que outro. Uma mulher pecadora, que Jesus Cristo libertou ela. Aquela mulher pegou um vaso, encheu de perfume alabastro. Jesus foi convidado numa casa, e aquela mulher não queria saber, entrou naquela reunião. E não pode mulher nenhuma entrar não, viu? Mas a mulher estava tão cheio do Espírito Santo, que foi até Jesus. Pegou o vaso, derramou o perfume na cabeça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou cheiroso. E ela vai, chora nos pés do Senhor Jesus, e beija os pés do Senhor Jesus, enxuga nas suas lágrimas
com cabelo nos pés do Senhor Jesus. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, perdoados são teus pecados, mulher, vai em paz. A mulher ficou tão feliz, porque é maravilhoso quando Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus, ele quer perdoar os pecados de todo aquele que quer ele. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. E Jesus está chamando. E porque ele é amor, misericórdia. Que outra tradução, uma mulher tinha gastado todo o seu dinheiro e não tinha cura do fluxo de sangue. Quando Jesus Cristo ia andando, ela pensou: se mesmo eu tocar nas vestes do mestre, eu vou ficar curado dessa enfermidade. E ela, quando Jesus passou, ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus sentiu que algo saiu dele, e Jesus disse: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta, Senhor, tu disse quem te tocou? Aí Jesus: alguém tocou em mim, que de mim saiu virtude. Oh, virtude é poder. Virtude, quem tocar pela fé em Jesus é curado. Quem tocar em Jesus para conseguir a bênção, consegue a bênção, porque Jesus é dono do poder. E a mulher ficou diante do Senhor Jesus: Senhor, fui eu, Senhor. Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, perdoados são teus pecados, mulher, vai em paz. A mulher ficou tão feliz porque Jesus perdoou ela. Jesus perdoou fisicamente, espiritual. Como é maravilhoso a pessoa ter fé, botar fé em Jesus. Aleluia! Vamos ver aqui outra tradução. 10 homens leprosos, viu os senhores: Senhor, tu pode nos limpar, Senhor. Ao Senhor Jesus, cheio de amor, vai te apresentar ao sumo sacerdote para a vossa purificação. Os leprosos, quando foi andando, ficou curado na hora, fisicamente. Mas Jesus ficou esperando. Voltou só um para agradecer, chorou nos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olhando: cadê? Não foram 10 que foram purificados? Só tá vendo tu, homem? Aí ele chorando: sim, Senhor, só eu, Senhor. Eu vim te agradecer, Senhor. O Senhor Jesus olhando para ele: vai, homem, a tua fé te salvou. Perdoados são teus pecados. E aquele homem saiu agradecendo o Senhor Jesus. Será que aquele homem saiu para ir agradecer em outro canto? Ele foi nos caminhos de Jesus Cristo, com todos os seus discípulos. Quem tocava em Jesus ficava nos caminhos do Senhor Jesus. E é todo aquele que quer conseguir a bênção, fique nos caminhos de Jesus. Bote a sua fé em Jesus, viu? Por quê? Porque a fé remove o dedo de Deus. Jesus, ele falou: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus, quando foi levantado lá no Monte do Calvário, toda a raça humana tem que olhar para Jesus, ele derramando seu sangue, que é o autor consumador da fé. Quem tem fé recebe as bênçãos, porque Jesus, ele perdoa. Jesus derramou seu sangue para purificar os pecados. E é para a glória de Jesus, viu? Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.